Meu nome é Marília Santiago, tô na Cyrela há 5 anos. A Seller tem sido tudo pra mim. Desde que eu entrei aqui, as coisas se desenvolveram como eu jamais imaginei. Antes de eu falar sobre essa venda, eu preciso contar um pouquinho da minha história antes dela acontecer, pra vocês entenderem por que essa foi a coisa mais extraordinária que já aconteceu na minha vida. Minha família sempre foi simples, né? Eu, minha mãe e meu pai. E a gente sempre viveu com algumas limitações financeiras. E aí, quando eu tinha 14 anos, eu perdi meu pai. A gente passou várias dificuldades financeiras, né? Eu e minha mãe, assim. E a partir daí, a minha mãe e eu passamos a ser amparadas pelos meus tios. Com 16 anos, eu comecei a trabalhar também na empresa desses meus tios. E por lá eu fiquei 8, quase 9 anos. Aí eu cheguei aos 25 anos totalmente frustrada, porque eu via os meus amigos super bem colocados no mercado, eu não sabia o que eu queria fazer da vida ainda. E aí eu resolvi sair da empresa dos meus tios, eu fiquei um período meio que pensando o que eu ia fazer. E aí apareceu a Seller na minha vida, graças a Deus. Eu não sabia nada de mercado imobiliário, não entendia nada, eu falei que vou tentar, né, já tô sem saber o que eu vou fazer da vida, vamos ver o que vai dar. E aí quando eu cheguei na JK, na época, eu olhei o prédio e falei, meu Deus, sensacional. Aí eu entrei e já adorei assim, a atmosfera da empresa, já fui super bem recebida. E eles me falaram que eu ia levar de 3 a 5 meses para fazer a primeira venda, porque eu não era do mercado, não tinha experiência, não tinha carteira. E aí, pra minha surpresa, eu com 40 dias exatamente que eu tava na Seller, eu fiz minha primeira venda. E aí eu não acreditava, porque eu peguei um cheque na mão de quase 13 mil reais. Aquilo pra mim foi surreal, porque eu ganhava com muito esforço R$1.500, que não sobrava nada na conta. E aí, em 40 dias de trabalho, eu consegui ganhar 13 mil reais. Eu pensei, nossa, acho que aqui pode ser a minha solução, né? Nesses anos aqui na Seller, conheci muita gente bacana. E uma delas, minha grande amiga Emily. E num determinado momento ela resolveu sair da empresa por motivos particulares e ela se preocupou em separar alguns clientes que ela considerava potenciais para deixar para eu acompanhar. Só que nessa carteira tinha o cliente. E aí eu liguei para ele na época, eu sabia que o interesse dele era nesse lançamento nosso na Rua Leopoldo. E a gente não tinha ainda muitos detalhes, mas eu liguei para falar sobre o Heritage. Aí passava um mês, eu falava com ele de novo, a gente ainda não tem nenhuma novidade, mas estamos acompanhando e assim que tiver qualquer coisa eu falo com você. Tudo bem. Só que aí nessa época de final de ano ele tava super enrolado, ele vivia viajando e a gente não conseguia conciliar uma data, um horário com a agenda dele pra gente falar efetivamente sobre o lançamento. E aí passou, acabou o ano, eu tinha a esperança de que eu ia conseguir falar com ele ainda naquele ano, mas não deu. Passei o ano super chateada, porque nesse tempo todo eu tava sem vender. E eu falava, meu Deus, o que eu faço, né? Aí começou o ano de novo, eu falei com ele de novo em janeiro. Ele, não posso agora, tô enrolado. E aí foi passando o tempo. E aí juntava aquela coisa de ansiedade com a expectativa de talvez acontecer uma venda da Heritage e correndo atrás de outras coisas. E nada virava. Aí no decorrer desse tempo, que a gente não tinha ainda novidades sobre o Heritage, eu não tava vendendo mais nada. Tentando muito, mas eu não tava vendendo. E eu falava, não é possível, né? Que depois de tanto tempo eu vou voltar a ter dificuldade financeira. Aí eu comecei a achar que eu devia, talvez, começar a pensar em alguma outra coisa, porque eu já tava indo pro 7º mês, sem nenhuma venda, sem entrar nada na minha conta. E aí eu pedi pra Deus, falei, Deus, me dá um sinal, eu tenho que continuar nesse mercado, o que eu faço, né? E aí, na semana seguinte, teve um evento da empresa, e aí o Orlando virou e falou, vocês vão subir no palco, a gente vai fazer um sorteio. E aí, nisso, eu tava já tendo rebuliço no palco lá, esperando. E aí eu recebi o maior prêmio que tinha, que era de 5 mil reais. Naquele momento eu falei, nossa, Senhor, obrigada, porque era o sinal que eu tava precisando. E aí na sequência disso, eu consegui fazer 2 vendas, basicamente no mesmo dia eu fechei, assim.
E aí eu falei, meu Deus, menos de um mês eu tava... E aí eu ganhei o prêmio da empresa, depois eu fiz 2 vendas e eu tava achando já o máximo. E eu não tava nem imaginando que a maior surpresa de todas ainda estava para acontecer, né? Chega um e-mail para mim do cliente perguntando se a gente podia marcar uma reunião pro dia seguinte no escritório dele. Aí eu falei, meu Deus, finalmente. Marcamos pro dia seguinte. Chegamos no escritório dele, aí ele vira pra mim e fala assim, então Marília, na verdade eu já tô fechando uma cobertura aqui de 700 metros quadrados na frente do Parque do Povo, tô pagando em torno de 13 milhões. Aí ele continuou, falou, só que meu pai gostou muito da cobertura e ele tá querendo pra ele. Então eu preciso encontrar alguma coisa tão boa quanto ou melhor pra ele ficar com a dele e me deixar em paz comigo. Aí meus olhinhos brilharam de novo. E aí começamos a falar. Eu falei do 160, Vila Olímpia, Essenza Moema. Antes de lançar o Heritage, nós já tínhamos uma expectativa muito grande, porque ele está numa localização super privilegiada, tem um conceito totalmente diferente, exclusivo, inovador com relação a design, e está numa região do Itaim onde poucas construtoras ousam lançar apartamentos com essa metragem. São 570 metros quadrados numa torre única, com um apartamento por andar e pé direito de 3 metros, o que faz com que ele seja o prédio mais alto da região, com 126 metros de altura. E também foi desenvolvido em parceria com o escritório italiano de design, o Pininfarina, onde 31 famílias vão ter o privilégio de morar em um Cirela, com um conceito totalmente exclusivo e diferenciado, com certeza vai ser uma referência do mercado de luxo. E aí começamos a falar de todos os diferenciais e tudo mais, e aí ele foi crescendo os olhos e tal, e aí ele perguntou assim, tá, se a gente resolver comprar, a gente vai querer falar diretamente com o presidente da empresa. Eu falei, tá bom, né, a gente dá um jeito de conciliar as agendas e tal, se o senhor quiser a gente vai providenciar essa reunião. E aí eu fui embora super já com a expectativa lá em cima e pedindo pra Deus só abençoar. Foi passando o tempo, então cada semana era um passo. Depois eles marcaram outra reunião e não foi naquela semana, e passou mais um final de semana, e eu mais um final de semana morrendo de angústia. E o Guilherme falando, eu acho que vai. E nesse período eu tava morrendo, eu não dormia, eu não conseguia comer, outro dia eu só comia. Ainda brinquei com o Gui, eu falei, nossa, como eu podia ganhar essa venda de presente de aniversário? Ele falou assim, você vai ganhar essa venda de presente de aniversário. E eu falava, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir fazer uma venda dessa? Não é possível, não vou. Na segunda-feira, dia 29 de maio, eu tava lá me arrumando pra ir atender um cliente no lançamento nosso do Brás. Aí o Guilherme me liga e fala, Má, deu certo, assinamos a cobertura do Heritage. Eu comecei a gritar e pulava, tava na sala, assim, indo pro quarto, e aí ele falou assim, mas deixa eu te falar. Aí eu falei, ai meu Deus, o que aconteceu? Ele resolveu ficar com a unidade de baixo também. Aí eu quase morri, literalmente, assim, eu me joguei no chão, comecei a gritar, falei palavrão no telefone. Mas foi a melhor sensação da minha vida, eu acho, assim, em todos os anos da minha vida, a melhor notícia que eu podia receber. E aí eu parei e pensei, gente, a Cirela tem mais de 50 anos e a gente tinha acabado de fazer a maior venda da história da empresa. Eu falei, meu Deus, obrigada, né? Obrigada. Essa venda mudou tudo na minha vida. Foi o maior marco, porque eu vou conseguir realizar o maior sonho da minha vida, que era comprar o meu apartamento e dar uma condição melhor de vida para minha mãe. É tudo para mim, porque a maior bênção da minha vida é poder proporcionar isso para minha mãe agora. Fui conquistando as coisas aos poucos, meu primeiro iPhone, meu primeiro carro, minha primeira viagem internacional. Se a gente fizer a nossa parte sem passar por cima de ninguém, sem fazer o mal pra ninguém, sem atropelar nada, cada um com a sua fé, não deixar a peteca cair, muito engajamento no trabalho, se dedicar, o que tiver que ser nosso pode acontecer e é totalmente possível. Eu sei que a gente fez a maior venda da história da empresa, mas eu quero muito mais. E eu sei que a Celery pode me proporcionar isso.